Elis, uma biografia musical, episódio 1. Oi, gente, aqui quem tá falando é o Arthur de Faria, músico, entre outras coisas, autor do Elis, uma biografia musical, que é um livro que saiu pela editora Arquipélago e que conta a biografia da Elis mais com foco na música do que propriamente na vida. A gente fala também da vida, mas na medida em que essa vida interessa para o resultado musical, né? Talvez pelo fato de eu ser músico, eu sempre me interessei mais por isso. A gente, ao longo dessa série, vai tentar falar sobre todos esses períodos da vida dessa mulher que tão espantosamente, né, 35 anos depois da sua morte, segue sendo a referência de maior cantora brasileira, né? Apesar de todas as gerações que se sucederam a ela, apesar da própria geração a que ela pertence, de cantoras extraordinárias como a Maria Bethânia, a Gal Costa, só para citar duas que estão vivas e na peleia, segue sendo o referencial maior. Por quê? Qual é a minha teoria, como diria o Belchior? Eu não estou interessado em nenhuma teoria. Por que a Elis conseguiu, como poucos cantores no mundo, ter num nível de excelência absoluta, duas coisas que não necessariamente andam juntas: o cantor e o intérprete. O cantor, um excelente cantor, é um sujeito que tem total controle sobre sua emissão, que tem total controle sobre o seu swing, que tem total controle sobre a parte musical do que é realizado quando se canta uma canção, ou seja, 50% de uma canção. O grande intérprete é o sujeito que tem o foco nos outros 50%, porque uma canção, como se sabe, como você talvez já tenha parado para pensar ou não, é uma história ou um texto qualquer escrito para ser interpretado em primeira pessoa com uma melodia. É um gênero literário como o teatro, por exemplo, né? Como a poesia. Ele exige, só que como o teatro, ele exige um intérprete, né? Ele exige alguém que o fale, que o entoe para dar sentido a isso. Então, os grandes intérpretes são esses, né? São os caras que botam o foco no texto, que parecem estar assinando como seu cada linha do que dizem. E isso é uma qualidade rara. Agora, mais rara ainda é quando se consegue aliar as duas coisas, quando a pessoa tem uma profunda fé no texto que está dizendo, uma total capacidade de interpretar esse texto e uma total capacidade musical. São poucos artistas no mundo que conseguiram isso, né? Edith Piaf, o Frank Sinatra, a Mercedes Sosa, sei lá, se a gente pensar em figuras de hoje, para pegar em dois extremos, a Beyoncé ou a Bjork, né? Poucos artistas conseguiram esse nível de excelência nas duas coisas, em tu acreditar em cada coisa do que eles estão cantando e ainda assim te envolver completamente pela música. Essa era a Elis. E a gente vai tentar entender um pouco como é que isso acontece. Alguma coisa eu posso garantir para vocês. Absolutamente não era por acaso. Era muito esforço e muito talento. Elis Regina nasceu no dia 17 de março de 1945, um domingo, 2h10 da tarde, sob o signo de Peixes. Ela acreditava muito em horóscopo, né? Ela mesmo dizia: eu sou do signo que é simbolizado por um peixe virado para a direita e o outro para a esquerda. Tem hora que eu tô com o peixe para cima e tá tudo bem, mas aí entra o peixe de baixo e complica tudo. Ela nasceu no bairro de Navegantes, daí o seu segundo nome, Regina, porque foi obrigado o pai dela a colocar um segundo nome, porque Elis era um nome que servia tanto para homem quanto para mulher. Pelas leis da época teria que ter um segundo nome, ele resolveu homenagear a Regina, rainha, né, Nossa Senhora dos Navegantes, do bairro onde ela nasceu. Logo em seguida eles se mudaram para o IAPI, e foi no IAPI, um bairro operário projetado pelo Getúlio Vargas, com toda a infraestrutura e todas as condições pensadas, né, para os operários viverem num conjunto habitacional que até hoje é referência. E ali ela conviveu muito, era um bairro onde todo mundo convivia com todo mundo, né? E é um bairro de onde saíram muitos artistas. E a Elis teve uma infância de classe média baixa, né? Trabalhadora, mas muito, muito amorosa, e gostava muito de música desde pequeno, começou a estudar piano, mas aí se desenvolveu rapidamente no piano, teria que comprar um piano, a família não tinha grana para comprar esse piano, tiveram que escolher entre comer e comprar um piano, e escolheram a primeira opção, que, segundo a própria Elisa, até que não foi má ideia. Aos 4 anos de idade, teve seu irmão, Rogério, que depois viria a ser o seu engenheiro de som, o seu sócio, em várias histórias que a gente vai contar ao longo dessa série.
Havia na Porto Alegre daqueles anos, a gente está falando aí já de metade da década de 40, começo dos anos 50, um programa de rádio de muita popularidade. É preciso entender o que representava o rádio naquele momento. A rádio, até os anos 50, principalmente nos anos 40 e 50, era o grande veículo de unificação nacional, era a grande atração das salas de estar das casas das pessoas, onde hoje há a televisão, na verdade hoje há o computador, né, muitas vezes cada um no seu, mas onde havia a televisão até bem pouco tempo atrás, o que havia era o rádio. O rádio ficava no centro da sala, as pessoas se reuniam para escutar a rádio. Uma rádio como a Rádio Farroupilha de Porto Alegre tinha só de músicos contratados 106. Daí vocês imaginam o tamanho do negócio, né? Tinha grande orquestra, tinha o jazz, tinha trios, tinha grupo de choro, tinha de tudo, e muitos cantores. E tinha, nessa mesma Rádio Farroupilha, um dos seus programas de maior audiência era o Clube do Guri, programa apresentado pelo Ari Rego, um grande apresentador da época, um apresentador clássico, elegante, e cuja atração eram crianças de até 15 anos de idade que se inscreviam para cantar. Foi essa oportunidade, que a Elis viu aos 11 anos de idade, de se apresentar pela primeira vez num âmbito em que não fosse o familiar. Todas as avós, todas as tias e todas as mães achavam um amor os seus filhos se apresentar no Clube do Guri. Ai, que coisa querida, chamavam as tias e tal. E foi numa oportunidade dessas que a Elis pediu para ir e foi levada até lá. Ficou tão nervosa, já no seu perfeccionismo ainda infantil, aos 11 anos de idade, que começou a sangrar pelo nariz e ficou encabuladíssima e jamais teria voltado ao programa se o acaso não tivesse agido e o Ari Rego tivesse encontrado uma tia dela numa loja e tivesse insistido para que ela voltasse, enfim. Aí ela voltou e a partir de então ela ficou no programa durante 2 anos que foram fundamentais para sua vida. Ela viu ali no Ari Rego e na mulher do Ari, a dona Deise Rego, que era secretária do programa, uma espécie de segundo pai, segunda mãe que acreditavam nela, de uma forma que o próprio pai e a própria mãe jamais acreditaram. Acreditavam nela como artista mirim ainda, mas com depoimentos muito impressionantes. Eu me lembro do Ari Rego, quando eu entrevistei ele, falando da coisa assustadora que era aquela menina de 12 anos de idade sendo a mais responsável, a mais caxias, a mais dedicada, a mais obcecada em ser sempre melhor. A Elis não chegou no Clube do Guri e arrasou imediatamente, não, ela foi pelo seu esforço se tornando aos poucos, assim, ao longo de 1 ano, a maior atração do programa. Era um programa onde as atrações se repetiam, né? Um pouco como seria um The Voice da vida hoje, só que só de crianças. E só que ela se destacou tanto no programa que quando ela não tinha nem 14 anos de idade ainda, o Clube do Guri era um programa em que ninguém recebia nada, né? Recebiam apenas chocolates Guri, da Neugbauer, que era um patrocinador. Quando ela ainda não tinha 14 anos, a rádio concorrente, a Rádio Gaúcha, que então passava o comando do Maurício Sirotsky Sobrinho, que depois seria o grande diretor-geral da RBS, importante meio de comunicação do Rio Grande do Sul, o Maurício Sirotsky Sobrinho contratou vários artistas da Rádio Farroupilha. E entre esses artistas, nesse pacote de artistas que ele contratava a salários muito maiores para a sua rádio, estava essa jovem menina de 13 anos de idade chamada Elis Regina, que já era uma estrela. Uma estrelinha mirim, né, deste programa, o Clube do Guri. Seria a primeira vez que ela ia assinar um contrato profissional e ia começar a ganhar salário, aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade também foi a primeira vez que ela foi eleita a melhor cantora do Rio Grande do Sul, aos 13 anos de idade. Aos 14, já no programa do Maurício Sirotsky Sobrinho, como uma das grandes estrelas do programa, ela seria eleita novamente a melhor cantora do Rio Grande do Sul. Aos 14, a pessoa já tinha sido escolhida 2 vezes a melhor cantora do seu estado. Ela já era uma estrela mirim. E aí apareceu, evidentemente, a oportunidade que todo mundo sonhava, e para gaúchos era raríssima naquele momento, porque não havia gravadora aqui, de gravar um disco. Um pouco foi mérito, um pouco foi o acaso. O Carlos Imperial, um grande produtor, um cara que teve por trás do começo da carreira do Roberto Carlos, por exemplo, né? Uma figura muito polêmica. Eu recomendo, inclusive, que leiam a biografia dele chamada 10, nota 10. Eu sou Carlos Imperial, biografia escrita pelo Denilson Monteiro. É bem divertido e bem elucidadora de muitos dados. Pois o Imperial estava recém-assumindo na gravadora Continental quando deram para ele uma fita
de um compositor, radioator e dublador gaúcho chamado Eleuso Salvador. Essa fita tinha músicas do cara, ele não gostou muito de nenhuma música, mas adorou a intérprete da música, que era quem? Elis Regina. E aí surgiu, o cara viu ali uma oportunidade. Gente, essas músicas não são grande coisa, mas essa cantora é incrível. Daí entrou em contato com o pessoal, descobriu que ela já era uma estrela local, apesar de que ninguém a conhecesse fora do Rio Grande do Sul. Ele insistiu e conseguiu convencer o diretor da gravadora, o Nazareno de Brito, a fazer um teste com a menina. Aí, lá se vai a Elis para o Rio de Janeiro, de ônibus, 30 horas de viagem, em março de 1961, gravar o seu primeiro compacto. Esse compacto com Da Sorte, que a gente está ouvindo aí no fundo, e a gente vai ouvir um pouco mais agora. Da sorte querer seu amor, da sorte cantar comigo, cante então a canção que eu fiz para ser feliz, cante então a canção que eu fiz para ser feliz. Creio no supremo poder, gosto de quem gosta de mim, serei tudo que quero ser. Sou feliz, tenho alguém que me quer, que eu quero ver. Sou feliz, tenho alguém que me quer, que eu quero ver. Gosta de mim, serei tudo que quero ser. Sou feliz, tenho alguém que me quer, que eu quero ver. Sou feliz, tenho alguém que me quer, que eu quero ver. Sou feliz, tenho alguém que me quer, que eu quero ver. O compacto fez muito sucesso. Essa música Da Sorte fez muito sucesso, deu muita sorte e estourou a Elis nas rádios locais. Não tocou fora do estado, mas enfim, deu sinal verde para que fizessem o quê? Gravassem um LP. Nenhum artista gaúcho, tô exagerando, quase nenhum artista gaúcho gravou LPs nos anos 60. A última gravadora do Rio Grande do Sul tinha fechado em 1924 e só abriria uma nova gravadora em 1975. Então, os poucos artistas dessa época eram o Teixeirinha, um fenômeno de popularidade, né? Ou os conjuntos melódicos, como o conjunto do Norberto Baldalfi e tal. Poucas exceções além disso. Pois a Elis é vista pela Continental, naquele momento, a gente estava em 1961, como uma grande possibilidade, uma menina de 14 anos cantando muito bem. Olha, a gente pode lançar a concorrente da Celi Campelo. Celi Campelo, do Estúpido Cupido e outros hits, era a primeira estrela do rock brasileiro. Tinha estourado no final dos anos 50 e ali em 1961 estava no auge da popularidade. Logo pararia de cantar porque casou e não pegava bem para uma mulher casada cantar, né? Mas naquele momento ela estava no auge. Ainda não havia Roberto Carlos, ainda não havia a Jovem Guarda. O rock ainda era esse rock ainda mais ingênuo do que a Jovem Guarda desses primeiros tempos. E os caras propuseram para Elis isso, dela ser a Celi Campelo da gravadora concorrente. Ela topou, afinal de contas era uma possibilidade de um contrato, era uma menina de 14 anos, mas é um disco do qual ela nunca se orgulhou e ela sempre teve muita vergonha disso. Não tanto do disco em si, mas de ter topado isso, né, de ser uma clone de uma artista de outra gravadora. Vamos ouvir um trechinho aí desse disco, Viva a Brotolândia, dessa menina, desse broto, né? Um broto cantando para os brotos, como diz a contracapa do disco, assinada pelo Carlos Imperial. Não, Babyface, que encontrei sorrindo e me deixou sonhando, Babyface. Esse seu modo estranho de olhar pra mim me faz acreditar que você sabe amar, mentindo, Babyface.
Babyface. Parece ingênuo, não é isso, não. Babyface, que encontrei sorrindo e me deixou sonhando. Babyface, esse seu modo estranho de olhar pra mim me faz acreditar que você sabe amar, mentindo, Babyface. Se o compacto foi um sucesso estrondoso, o compacto do Da Sorte, o LP não teve o mesmo destino, né? Não fez grande sucesso nem mesmo no seu estado do natal, o Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer forma, havia um contrato com a gravadora e a Elis seguia sendo uma cantora muito popular, fazendo muito sucesso nos programas de auditório, principalmente no programa do Maurício Sirotsky Sobrinho. Os programas de auditório eram programas feitos para a rádio com um auditório, como diz, né? E aí ela ganhando muita cancha nessa história de cantar para grandes plateias. Uma menina de 14 anos, acostumada já a enfrentar grandes plateias. Cantando muito na noite também, cantando com conjuntos melódicos, como Lady Crooner, trabalhando como uma trabalhadora mesmo, né? E já rapidamente sendo a principal fonte de renda da família. Veio então a possibilidade do segundo disco. O segundo disco, Poema de Amor, ele de 1962, ele é ainda mais esquisito do que o primeiro, porque se o primeiro é um disco de gravadora de broto para broto, esse Poema de Amor fica no meio do caminho entre uma coisa jovem ou já querendo lançar aquela menina de 16 anos, 16 para 17 anos, como uma cantora madura. É um segundo disco de gravadora do qual a Elis também nunca teve muito orgulho e no qual ela não opinou nada, mas tinha que fazer. Para estenodactilografar, tchá tchá tchá. Para o secretário, tchá tchá tchá, tchá tchá tchá, como é bom bailar. Necessito secretário competente, com experiência e boa apresentação. Solicito um bem jovem e bonito e com carta de recomendação. Ai, ai, tchá tchá tchá. Para o secretário, tchá tchá tchá. Para estenodactilografar, tchá tchá tchá. Para o secretário, tchá tchá tchá, tchá tchá tchá, como é bom bailar. Que domine o idioma italiano, o francês e o inglês com perfeição. Não me importa seja loiro ou moreno, mas que tenha bem alegre o coração. Ai, ai, tchá tchá tchá. Para o secretário, tchá tchá tchá. Para estenodactilografar, tchá tchá tchá. Para o secretário, tchá tchá tchá, tchá tchá tchá, como é bom bailar. Quando formos de manhã para o trabalho e à tarde na hora de regressar, que beleza eu e o meu secretário, caminhando e cantando tchá tchá tchá. Ai, ai, oh, ué. Quando formos de manhã para o trabalho e à tarde na hora de regressar, que beleza eu e o meu secretário, caminhando e cantando tchá tchá tchá. Ai, ai, tchá tchá tchá. Para o secretário, oi, tchá tchá tchá. Para estenodactilografar, tchá tchá tchá. Para o secretário, tchá tchá tchá, tchá tchá tchá, como eu vou bailar. Tchá tchá tchá, tchá tchá tchá, como eu vou bailar. Yeah, tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. O curioso é que nesses discos eram gravados nas suas férias escolares, porque ela estava no colégio, né? Então pegava um ônibus, 30 horas de ônibus até o Rio de Janeiro, gravava o disco e voltava para Porto Alegre. O bom desse segundo disco é que ela começou a circular pelo centro do país para divulgar o disco, né? Pelo Rio de Janeiro e por São Paulo. E em São Paulo ela conheceu um sujeito que seria muito importante para sua vida, o Walter Silva, um radialista conhecido como Pica-Pau, que comandava um programa de muita audiência, a Picape do Pica-Pau. Ele ouviu uma gravação da Elis, ainda do Viva Brotolândia, e disse para ela: menina, você vai ser a maior cantora desse país. Foi o primeiro de uma longa série de pessoas que diriam essa frase para ela.